Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre registro de enfermagem, a parte de documentação da enfermagem. É um documento muito importante. Nós não podemos esquecer de documentar tudo que nós fizemos ou não fizemos. Porque aquilo vai em um processo, se o paciente vir a falecer, a família entrar com recurso, alguém te acusar, às vezes no erro médico, o médico acusa você de ter feito algo errado, vai estar lá tudo registrado. Esse registro, ele precisa ser a termo, quer dizer o quê? Ele precisa ser no tempo e na hora. Administrou a medicação 10 horas, terminou, já corre para o prontuário e coloca lá, administrado, dipirona, EV, conforme prescrição médica. Porque tudo que nós precisarmos vai estar lá. Hoje um colega meu, fisioterapeuta, foi visitar a gente lá na clínica e ele contou que nesse negócio de Covid tem bastante... Ele está trabalhando no municipal e aí intriga acontece em todos os lugares. Ele configurou o respirador do paciente com Covid, tudo certinho. E aí o abençoado foi lá e desconfigurou. Ele viu, a sorte é que ele configurou o aparelho e correu para o prontuário e fez configurado, aparelho e tal, fez todas as configurações de fisioterapia deveriam ser postas. E aí, no final da evolução, quando ele terminou aquela frase, ele colocou alterado pelo fulano de tal. Pronto, depois ele foi acusado de ter alterado o ventilador mecânico do paciente e o paciente descompensado. Na justificativa dele, ele conseguiu vencer porque estava registrado. Então, ele simplesmente pegou o prontuário e foi mostrar para os superiores dele. Fora que toda a equipe viu e falou, não, doutor, ele estava manipulando sim, mas depois que ele terminou, o outro também foi lá e mexeu. Então, isso para a gente saber a importância dos registros. Vou compartilhar. Professora? Oi. Tudo que a gente for fazer no hospital tem que registrar, então? Tudo. Tudo que fez ou que não fez. O que não fez? Está lá prescrito dipirona. Está lá prescrito dipirona EV. O paciente recusou. Aí você vai colocar lá. Meio-dia, paciente recusa medicação prescrita. A família interfere, não quer que faz a medicação. Tem que colocar quem determinou que não era para ser feito. Para tirar o nosso, né? Para mostrar que nós estávamos lá para fazer tudo certo e o paciente não quis, a família não quis. Né? Quando o paciente sai, quando ele recebe alta, tem a documentação de alta. Quando ele resolve sair do hospital só por si, ele recusa o tratamento, ele tem que assinar um termo para falar que ele não quis o tratamento, que ele recusou o tratamento. Também é um documento. E em alguns lugares tem um livro que chama livro de ouro, que é o livro onde se registra as intercorrências. O paciente não quis medicação, o paciente resolveu sair sozinho do hospital, né? Teve alta, ele se deu alta, tudo tem que ser registrado. Como saber se o paciente recusou? Ele vai falar que ele não quer. Se ele falar, nós não podemos obrigar as pessoas a fazer nada. Antigamente, hospitais psiquiátricos, eles obrigavam as pessoas a irem para lá tratar. Podia amarrar, podia dar alguma injeção. Paciente, essas clínicas de recuperação também podiam ser obrigadas. Pode falar. Eu ia acabar de falar isso.
Hoje não pode mais e nem pode segurar o interno lá. Se ele não quiser, se ele falar, eu quero sair, pode sair. Tem que abrir a porta e deixar ele embora. Só fica se a pessoa quiser. E só faz, nós só vamos fazer se a pessoa estiver consciente. Se ela não estiver consciente, ela tem alguém que responde por ela. Tá? Na UTI mesmo, os pacientes entubados, os pacientes inconscientes, em coma, não vai conseguir recusar nada. Mas o paciente no hospital que está consciente, ele pode recusar. Antônio, sorte a sua, hein? Porque eu tenho medo da Covid. O Antônio falou que já pegou Covid, mas não sentiu nenhum sintoma. Eu confesso que eu tenho medo da Covid. Vamos lá. Vamos para o registro de enfermagem. A importância do registro. Professora, Oi. perguntar, toda pessoa que dá Covid, dá febre, tosse, essas coisas ou não é? Ou só dá uma coisa e não dá outra? Pode dar um sintoma, pode ter todos, pode ter nenhum. É muito... Então, vamos continuar. Vamos continuar na nossa aula, porque nós temos muita coisa para falar. Então, o registro de enfermagem, ele é feito pela equipe de enfermagem, técnico e enfermeiro. A finalidade dele é fornecer informações sobre a assistência prestada e assegurar a comunicação entre os membros da equipe de saúde, garantir a continuidade das informações dentro de 24 horas. Ele é uma condição indispensável para a compreensão do paciente de um modo global. Então, ele serve os registros de enfermagem, nós estamos falando sobre a enfermagem. Ele serve para fornecer informações de assistência, serve para acompanhar a evolução do paciente, ele serve para garantir a continuidade do tratamento, porque não adianta hoje eu fazer o meu plantão certinho, seguindo toda a rotina que nós conversamos ontem, toda a prescrição, aí o meu colega chega hoje e ele não faz a prescrição correta. Vai parar aquele ciclo, aquela rotina. Então, não vai evoluir bem os cuidados do paciente. E não pode ser verbal, né? Então, o que está escrito, se está escrito para mim, eu não posso falar, eu esqueci. Esqueceu como? Você estava lá escrito para você fazer. Os registros de enfermagem. Registro de enfermagem ou prontuário do paciente. Os registros, eles são realizados no prontuário. E eles são um documento legal de defesa dos profissionais. Falei para vocês, se nós colocamos tudo a termo, a tempo e a hora, é uma prova para nós. Devendo, portanto, estar incluídos de autenticidade e de significado legal. Claro que eu não posso escrever uma receita de bolo lá no meu registro. Eu preciso escrever o que realmente foi feito. Os mesmos refletem todo o empenho e força de trabalho da equipe de enfermagem, valorizando assim suas ações. Então, registro. Aquilo que eu registro é a evolução, a anotação de enfermagem. Prontuário é um todo. No prontuário tem o registro de enfermagem,
Tem o registro do fisioterapeuta, tem a prescrição médica, a prescrição de enfermagem. Então, prontuário é toda a documentação. E registro é aquilo que eu vou fazer, sendo marcando o X ou fazendo um texto. É todo o acervo documental, padronizado, organizado e conciso, referente ao registro dos cuidados prestados ao paciente, por todos os profissionais envolvidos na assistência. Então, nosso registro, ele tem que ser um padrão. Cada instituição tem o seu padrão, algumas de marcar X, outras de checar a medicação, né? Que a gente vai lá e faz um tracinho na medicação feita. Outras é o texto que você vai fazer, é manuscrito, outras é o texto digitado, cada uma tem um jeito. O importante é que ele precisa ser organizado e coerente, né? Tem que escrever verdades ali. E todo profissional vai ter direito a esse registro. Quem pode ter acesso aos registros, ao prontuário do paciente. O próprio paciente pode ter acesso se ele tiver mais de 14 anos, menos de 60 anos, só ele pode ter acesso ao prontuário dele, se ele for consciente. A equipe que está atendendo, só. Para sair da instituição, precisa de um respaldo legal, precisa que o juiz peça isso, não pode sair. Ah, mas eu sou a mulher dele e eu quero ver o prontuário. Meu paciente está consciente, tem menos de 60 anos e a mulher dele quer ver o prontuário dele. Não pode. Porque são informações sigilosas ali. Pode ser que ele tenha uma DST ou uma IST e não contou para a mulher. Ou ele não quer contar que é a doença, o paciente não quer contar para a família. Agora, maior de 60 anos, que não está no seu ou que não está no seu juízo normal. Tem pessoas de 40 anos que estão inconscientes, que não estão em condições de decidir nada. Aí sim a família mais próxima tem acesso ao prontuário. Ou menor de 14 anos, a mãe tem acesso ao prontuário. Para assistência de qualidade, o profissional de saúde precisa de algumas informações. Essas informações, elas devem ser corretas, organizadas, seguras, por isso que não pode sair daquele local, não pode sair da instituição, não pode mostrar para qualquer pessoa. Tem que ser completas e estar disponível. Ah, professora, mas eu vou deixar o meu prontuário para vocês, minhas anotações, no final do plantão. Tá, beleza. E aí, se o seu paciente é transferido no meio do plantão, faltou suas anotações. Não estava lá disponível o que você fez. Então, terminou, vai lá fazer. Os objetivos dos registros. Atender às legislações vigentes. Está na lei que o profissional precisa fazer o registro dele. Se está na lei e eu não faço, eu posso ser punido por isso. Garantir a continuidade da assistência, manter, né? Uma vez que a equipe troca a cada 12 horas, a gente precisa manter essa continuidade e é através do registro. Porque quando eu chego no plantão 7 horas da manhã, eu preciso ler o prontuário do paciente da noite passada, do dia passado, da outra noite. Então, eu preciso ler o prontuário, a evolução da equipe de enfermagem do momento em que eu deixei o paciente, porque a partir daquele momento que eu encerrei o plantão, eu não vi mais ele. Eu preciso ler. Eu preciso ler para eu poder dar continuidade na assistência dele. Entender o quadro, entender o que o meu paciente tem. É uma segurança para o paciente, o registro de enfermagem, e é uma segurança para os profissionais. Professora, Oi.
Boa noite. Boa noite. Esse prontuário que a senhora fala, quem que é as pessoas que só têm acesso a ele? Próprio paciente, se ele tiver mais de 14 anos ou menos de 60, e estiver em seu juízo legal, se ele estiver consciente, se ele estiver respondendo por si. Abaixo dos 14 anos, a mãe ou representante legal. Acima dos 60, o tutor ou representante legal. A equipe que está atendendo ele no momento. Por quê? A gente está lá no posto 3 do hospital. A equipe lá da UTI não tem acesso às informações. É só a equipe do posto daquele plantão. Eu digo que é uma segurança para o paciente, porque ele vai saber, se ele precisar questionar, ele vai saber o que foi feito realmente com ele, que está registrado. E é uma segurança para o profissional, para ele não ser acusado daquilo que ele não fez. Serve de ensino e pesquisa em algumas doenças, igual agora na Covid, né, uma doença nova, então serviria aí para ensino e pesquisa. E para auditoria de plano de saúde, do hospital, várias auditorias que possam vir. A finalidade do meu registro. Comunicação entre os profissionais. Ensino, avaliação do paciente. Lembra que nós falamos ontem sobre a SAI e a última etapa da SAI é a avaliação do enfermeiro. Então, como que o enfermeiro vai avaliar também? Pelos registros. Pesquisa, no caso de uma doença nova, uma descoberta nova. Auditoria, se for necessário, principalmente o plano de saúde faz bastante auditoria. E é um documento legal, ele precisa ser arquivado por 10 anos. E dentro de 10 anos, a gente pode entrar na justiça contra qualquer atendimento. Como que nós vamos elaborar os registros? O que eu tenho que ter em mente? Eu preciso ter uma escrita legível. Não adianta a gente escrever lá igual médico, né? Rabiscar lá e achar que o outro vai adivinhar, que não vai. Então, eu tenho que cuidar da letra. Fazer anotações de observações factual. O que quer dizer isso? No tempo e na hora. Naquele momento, aconteceu o fato, tem que fazer. Ser conciso, não precisa ficar enchendo linguiça, não. Precisa ser rápido e claro. Incluir data e hora nas anotações cronologicamente. Eu não posso administrar a dieta meio-dia, colocar lá. Meio-dia administrado dieta enteral pela GPP, que é a gastrostomia. Aí esqueci que eu esqueci de registrar o banho. Aí 8 horas, realizada higiene oral e corporal. Não pode. Eu tenho que seguir o horário certinho, a sequência certa que as coisas acontecem. Incluir todas as anotações necessárias, tudo que eu achar que eu julgar necessário, vou colocar lá. Fora aquilo que já é preconizado, que nós vamos aprender. Usar apenas abreviaturas e símbolos aprovados, que o outro precisa ler, e o principal, assinar a cada registro. Terminou, ponto, assina. Para outra pessoa não vir escrever algo desnecessário ali no prontuário. A responsabilidade dos registros. Vamos no chat. A Gisele falou, ou seja, ninguém pode ter acesso ao prontuário do paciente a não ser os profissionais da saúde que estão cuidando. Exatamente isso, Gisele. Só os profissionais e o próprio paciente. E se o paciente querer uma xerox? Só com liminar judicial.
Não pode tirar do hospital de forma alguma. Para ele pegar as férias no registro, ele precisa ter entrado com justiça, alguma coisa assim. Ah, tá. Aham, só isso mesmo. Certinho, vamos voltar. A finalidade mais importante em se fazer uma documentação é proporcionar uma comunicação que melhore a assistência do paciente. Então, nós temos como finalidade mais importante a comunicação, porque nós não conseguimos comunicar um com o outro ao todo tempo. Se eu passo plantão verbal, mas eu preciso passar escrito, porque algumas coisas eu posso esquecer de falar verbalmente, né? Então, se está escrito, eu vou julgar que meu colega vai ler. Então, se eu escrevi, eu posso ter certeza de que eu passei para o colega para ele dar continuidade. Entretanto, na eventualidade de um processo jurídico, o maior beneficiado pode ser você. Então, se a gente ficar nessa linha, nós vamos ser os maiores beneficiados do processo contra nós, com o registro de enfermagem, e a gente fizer o registro certinho, nós vamos conseguir fazer, vamos dar um tempinho, a gente dá um jeitinho de fazer sempre. Tudo que está lá, porque assim, às vezes acontece alguma coisa, um fato, por uma agressão. O paciente acusa você de agressão. Você tem certeza que você não agrediu. Você precisou conter ele, que é o amarrar o paciente na cama, né? Você precisou conter o paciente na cama porque ele estava agitado. Aí está lá registrado. Realizada a contenção. Aí você vai contar o porquê que ele estava agitado e tal. E quem foi que determinou a contenção, como que foi determinado tudo isso. Aí o paciente resolve reclamar, montar um processo contra o profissional, falando que foi uma agressão física. Se estiver lá registrado, o juiz vai entender que você precisou fazer aquilo. Outro caso. Quem trabalha no SAMU, aí às vezes precisa fazer uma traqueostomia de urgência. A pessoa não respira. Ela precisa da traqueostomia. Na urgência, você vai perceber e o único jeito de resolver aquilo é uma traqueostomia. Então, você vai lá e abre e faz. Caso você não médico, abre e faz a traqueostomia. Aí a pessoa volta e resolve, porque aí tira a traqueostomia, faz todo o tratamento, mas fica a ferida, a cicatriz. Aí o paciente resolve montar um processo, porque com a cicatriz não deveria ter feito aquilo ali. Se está registrado, que o profissional registrou direitinho, que ele necessitava, por conta que ele não estava respirando, por conta da saturação, enfim, registrou tudo certo, o juiz vai entender que foi necessário aquela traque de urgência. Então, vocês entenderam a necessidade de fazer o registro, né? E a importância que os maiores beneficiados somos nós que fazemos. Professora, Oi, pode falar. esses formulários, a gente, com o passar do tempo, a gente vai adquirir na sala de aula para a gente aperfeiçoar? Sim, nós vamos aprender a escrever, a montar o texto. Porque se eu chegar numa instituição que já está pronto, melhor. Mas isso é com o tempo, com o dia a dia, a gente vai aprendendo a escrever esses prontuários, essas evoluções e anotações. Tem que lembrar que cada instituição tem a sua preconizada. Então, se eu troquei de trabalho, eles têm lá preconizado, vão me passar isso, mas a base nós vamos aprender aqui no curso. Como é feito um banho no paciente? Então, higienização do paciente a gente vai aprender lá na frente.
Então, qualquer falha ou técnica acaba sendo dispensada dos afazeres da área da saúde? Não é qualquer falha. Existem falhas graves, negligências, que sim. As responsabilidades legais, então. O que eu tenho que lembrar na hora de fazer o registro? Não fazer rasuras no prontuário. Então, eu errei, eu não vou rabiscar, não vou passar corretivo, não vou tentar apagar. Eu vou colocar em parênteses, colocar uma vírgula, escrever digo e escrever o restante lá na frente. Isso nós vamos aprender na prática. Nunca alterar anotações já escritas. Escreveu, pronto. Não tem como mais. Então, tem que ser bem claro na hora de escrever. Você tem que pensar e saber o que você está fazendo. Registre apenas os dados observados. Evite o uso de termos gerais. Para isso que nós aprendemos os termos técnicos. Vamos usar termos técnicos que o outro profissional também entenda o que eu escrevi. Faça anotações frequentes no prontuário. Terminou, vai lá fazer sua anotação. Documente as precauções de segurança adotadas. Lembra das precauções de contato que nós falamos ontem? Você tem precaução de contato, eu tenho que anotar lá e documentar tudo. Assinatura legível e número de inscrição do conselho, no caso o nosso é o Corém. Então, vou ter que assinar o meu nome legível e ainda bater o carimbo. Existe a norma de como usar o carimbo. E é isso que nós vamos fazer também depois. Todo mundo tem um carimbo, professora? Todo mundo tem que ter o seu carimbo. Com o nome, a função, primeiro e último nome. Eu tenho nome pequeno, né? Eu chamo Fulvia Pereira da Silva. Caberia no carimbo tranquilo. Só que E o meu que... Então, o que é preconizado, padronizado? A gente coloca o primeiro e o último nome. Então, por isso que tudo que vocês veem, vocês verem o meu nome como Fulvia Silva. Por o primeiro e o último nome. Mas quem tem nome grande pode abreviar o meio, né? Não precisa. Basta por o primeiro e o último. A não ser que seja um nome composto. Né? Ana Paula Martins da Silva. Então, vamos por Ana Paula Silva. Aí vem embaixo o número do registro do profissional. E isso não muda. Né? Cada um tem o seu. O nome composto é o quê? Você acredita que eu esqueci? Igual o seu, né? Meine Graciele. Meine Graciele. Aí eu posso colocar só Meine Graciele. Meine Graciele é a última assinatura. Ah, tá. Aí vem o número do registro, a sigla, né? TE para quem é técnico e EMF para quem é enfermeiro. Não sabe. Importante. Todo documento particular, caso da documentação de enfermagem, para ser considerado autêntico e válido, deverá estar legalmente constituído, ou seja, possuir a assinatura do autor do registro. E inexistência de rasuras, entrelinhas, emenda, borrão ou cancelamento. Características que poderão gerar a desconsideração jurídica do documento produzido como prova documental. Então, se eu tenho um processo contra mim, aí nós vamos para o juiz para resolver. Chega lá, minha evolução, minha anotação tem rasura, eu esqueci de assinar, eu tenho um problema muito grande com isso, com as pessoas que esquecem de assinar, não sei como. Tá rasurado, tá rasgado, borrão aí tem um corretivo, perdeu toda a validade. Então, perdi toda a minha defesa. Tem que tomar cuidado com isso. E aí nós precisamos, então, esse é um desafio da enfermagem, sempre melhorar a comunicação efetiva. Sempre nós temos que voltar com a comunicação. É a comunicação que a gente fala agora da telefônica.
Essa informação deve ser transmitida ao médico, ao enfermeiro. Alguém ligou ao médico, ao enfermeiro, atendeu e está lá o que é para fazer. Ou o próprio técnico, o médico está lá no UTI e ele lembrou que ele quer que administra tramal no paciente. Você deve avisar o enfermeiro primeiro antes de fazer. A prescrição médica deve ser sempre escrita. Não pode ser uma prescrição médica verbal. Por quê? Se o médico fizer uma prescrição e o paciente fizer uma reação alérgica, ele jamais vai lá assinar a prescrição para você. Se deu errado, jamais ele vai lá assumir o erro dele. O erro foi seu de fazer, de administrar algo que não estava escrito. E se o paciente não sabe se é alérgico? Sempre pergunta. O que a gente deve responder quando pergunta se você é alérgico a uma medicação? Eu ainda não desenvolvi. Não que eu saiba. Não que foi descoberto ainda. Não tive nenhuma reação alérgica. Porque o corpo da gente, ele muda de 5 em 5 anos. Já perceberam que antes, quando a gente era criança, gostava de alguma coisa, hoje a gente não gosta mais? Uhum. Já perceberam que às vezes a gente não comia jiló, hoje já come jiló? Porque o corpo da gente ele vai mudando. As crianças têm intolerância à lactose, que nasce com intolerância à lactose. Faz o tratamento e com o tempo ela vai introduzindo o leite, porque aí ela já não tem mais aquela intolerância. Meu menino tinha, mais velho, até 3 anos. O 4, aí não tem mais. É normal, né? Que o corpo vai mudando e aí a gente já não tem mais as reações. Dentro do hospital, a medicação feita, se ele desenvolver alguma reação, a gente vai ter várias medicações para anular o efeito. Uhum. A gente vai conseguir socorrer, mesmo que ele não saiba. Não são permitidas, então, prescrições médicas verbais de medicamentos ou procedimentos. Nada verbal. As exceções se restringem a situações de emergência. Lá no SAMU, não vai dar para prescrever, o médico vai falando o que você tem que fazer. Dentro da ambulância, ele vai falando. Só que esse médico, ele já está acostumado, a hora que parar a ambulância, ele fazer a prescrição. No pronto-socorro, numa urgência, numa emergência também, ou numa urgência. Agora, você liga para o médico. Doutor, o paciente está aqui, ele está com sinais de baixo débito. Aí ele fala, faz antibiótico. Aí lembra lá o nome do antibiótico, tá? E prescreve verbalmente. Não. Se o médico tem condições de ir lá prescrever, você faz depois a prescrição do médico. Mas acontece, né? Tem exceções, a gente viu que situações de urgência ou emergência existem as ordens verbais. Professora? Oi. Pode falar. Quando um médico, vamos supor assim, está naquela correria, muitos pacientes para atender, aí ele fala assim, pode administrar tal medicação no paciente. Aí, o que acontece? Eu não posso fazer, né? Até aí tudo bem. Aí eu tenho que chegar até o médico e falar para ele, doutor, o senhor pode prescrever para mim estar fazendo essa medicação? É essa maneira que eu tenho que chegar até ele? Isso mesmo. Se precisar, você pode levar o prontuário lá para ele. Leva lá o prontuário, caneta, doutor, tá aqui, prescreve aqui para mim rapidinho, então, por favor. Pode levar o receituário, prescreve aqui, doutor. Então, prescreve aqui para mim rapidinho, porque o paciente está precisando, o paciente está passando mal, tal, assim. Tranquilo. E eles estão acostumados, por isso que tem aquela letra linda, né? Eles são acostumados a fazer as coisas muito rápido. Tá, então teve a ordem verbal. O que eu vou fazer? Quando receber ordens verbais ou resultados de exames por telefone, ouça com atenção
Anote tudo no prontuário, depois leia para a pessoa o que você escreveu e confirme se a informação está correta. Tem situações que tem que ser rápida, o laudo da tomografia não vai sair, né? Mas o médico está só esperando o laudo, aí o pessoal da tomografia te passa o laudo verbal para depois te passar o laudo escrito. Então você vai ouvir com atenção, prestar bastante atenção, escrever tudo o que a pessoa disse e vai ler para ela para saber se está tudo certo. Além disso, você ainda vai colocar o laudo que está escrito, que a pessoa falou, e quem disse, o nome e a função. Uma prescrição. Ligou, o paciente precisa de aumentar o oxigênio dele. A enfermagem pode aumentar o oxigênio até 3 litros por minuto. Em situações de Covid, tem pessoas usando 5, 6 litros por minuto, ou até mais. Então, eu vi que meu paciente está dessaturando e ele precisa de aumentar o oxigênio. Mas o médico não está ali no posto. Consigo falar com ele no telefone. Doutor, o paciente tal, ele está dessaturando, precisaria aumentar a quantidade de oxigênio dele. Aí ele responde, tudo bem, então passa para 5 litros, né? Você sabe que é um médico plantão e isso é algo que você já sabe que você pode fazer. Aí você vai escrever no prontuário, aumentada a quantidade de oxigênio para 5 litros por minuto, segundo prescrição do doutor fulano de tal. Sempre colocar quem falou, quem te passou aquela informação. Escreva no prontuário o nome dos profissionais envolvidos na comunicação. Anote data e hora. Tudo com data e hora. Dessaturando é diminuindo a respiração? Não. Dessaturar é o contrário de saturar bem, né? Está saturando bem. A saturação, nós vamos ver isso em sinais vitais. O que são sinais vitais? Só um minutinho. Vou voltar aqui. Pessoal, se eu for falando palavras que vocês não entendem, vão perguntando, que a gente para, explica e depois a gente volta. Não tem problema nenhum. Então, o nosso roteiro da evolução de enfermagem. O que eu tenho que anotar no mínimo? O estado geral do paciente. Se está bom, se está regular, se está decaído, grave, gravíssimo. Vou começar sempre assim. O nível de consciência, se ele está inconsciente ou se ele está consciente. O nível de orientação, se ele está orientado. Isis, eu estou estudando. Ou se ele está desorientado no tempo e no espaço. Orientado no tempo e no espaço. Onde o senhor está? Ah, eu estou no hospital. Sabe que dia que é hoje? Ah, e hoje é terça-feira. Está à noite. Pessoal, então, ele está orientado no tempo e no espaço. Ele sabe o dia e sabe onde está. Agora, a pessoa que fica isolada no hospital, dá para a gente saber só perguntando o dia e o tempo? Não, porque nós mesmos, se nós ficarmos em casa, a gente perde o dia da semana, o dia do mês. Então, a gente tem que fazer outras perguntas. O nome, se é casado, informações que eu já saiba a verdade. Então, também não dá para avaliar o nível de consciência do meu paciente, de orientação. A queixa dele, por que ele está ali. Padrões de sinais vitais, que são os sinais vitais que eu expliquei agora. A respiração, pulso, pressão, a temperatura e agora a saturação de oxigênio. Itens relacionados à prescrição médica, medicação, a hidratação,
Venóclise. Venóclise é soroterapia, soro na veia. NBZ, que é nebulização, aerosol, dieta, tudo. E demais. A sonda, se tiver tipo de sonda, quantidade, o aspecto do líquido drenado, curativo, se tiver, e outras assistências realizadas. Além de tudo isso, se ainda tiver mais algo importante, eu posso colocar. Devo colocar. Assinar e carimbar com o nome do profissional. Aí uma evolução bem rápida. 25/8, 7h30 da manhã, paciente em BEC, quer dizer, em bom estado geral. Consciente, orientado, eupneico. Eupneico era uma das palavrinhas lá. Vocês lembram o que é eupneico? Ninguém lembra? Eupneico, a pessoa que está respirando bem, está respirando normal. Normotenso, pressão dele está normal. Eutérmico, dizer que a temperatura também está normal. Tá, falei do meu paciente, agora eu vou para a queixa. Refere dor abdominal em região epigástrica e evacuação a mais ou menos 24 horas. Isso foi o que ele me falou. Anotei. Agora eu vou ver o que ele tem. Mantém venóclise, a soroterapia periférica em membro superior direito para hidratação. Aquele soro, só o soro puro, porque ele está desidratado, normalmente com diarreia e vômito. E antibiótico terapia, que é o ATB, e nebulização de 6 em 6 horas. Ok? Coloquei as coisas da prescrição médica. Vou colocar o que eu fiz. Realizado banho no leito, mais massagem de conforto, mais curativo de úlcera de decúbito. Então se ele tem curativo, eu tenho que colocar o porquê do curativo. Curativo de úlcera de decúbito em região trocantérica direita, que é no quadril, onde mais dá úlcera. Vamos falar sobre úlcera lá na frente. Com secreção purulenta. Termino. Segue os cuidados da enfermagem, coloco meu nome e o carinho. Vamos no chat. Isso. BEC é bom estado geral. Posso abreviar também estado geral regular, EGR. Lembra que eu falei que depende do lugar que eu estou atuando, é o tipo de informação, né? O tipo de informação que eu vou precisar, o tipo de prescrição que vai ser feita, de anotação. Vamos ver então, só um minutinho que eu... Okay, vamos voltar para o compartilhamento de tela. Vamos ver outro exemplo de evolução. Agora nós vamos ver uma evolução da clínica cirúrgica. Só para vocês verem a diferença das evoluções. Né? Depende muito do setor do hospital que eu estou. Paciente em primeiro dia pós-operatório. Então, a gente tem que lembrar de colocar os dias pós-operatório do paciente. Aí já é uma outra sigla. Ó. A BEG, que era bom estado geral, agora já é outra sigla. Que quer dizer estado geral regular. Não tá bom, mas também não tá ruim. Tá dentro do esperado. Consciente, orientado, eupneico, normotenso, eutérmico. A gente vai, tá vendo que nós vamos usar tantos termos que nós vamos decorar eles? Nós não vamos esquecer mais de tanta gente escrever, de tanta gente falar, nós vamos decorar os termos. Refere dor
abdominal em região epigástrica e evacuação ausente há mais ou menos 24 horas. Pode ser a evacuação e pode ser diacorese, quer dizer a mesma coisa. Venópolis periférica em membro superior direito para hidratação e antibiótico terapia. Então, quer dizer que ele tem um soro, tem uma punção venosa no membro superior direito, no braço, e ali está passando soro e antibiótico também. Solicitado concentrado de hemácias, banco de sangue ciente. Então, eu coloquei, lembra que a gente tem que colocar todas as informações relacionadas ao paciente? Eu já solicitei o que ele vai precisar, o concentrado de hemácias que ele vai precisar, e já informei para o banco de sangue que ele vai precisar. Então, relatei também. Dreno torácico em sistema fechado, drenagem hemática, quer dizer que a drenagem tem sangue. Volume de mais ou menos 200 ml. Todas as bolsas, os coletores, eles são graduados. Eu não vou ter que olhar e achar que tem 200 ml e achar que tem 1 litro ou 500 ml, não. Tem lá a marcação certinha. Realizado banho no leito, mais massagem de conforto, mais curativo de dreno torácico. Local da inserção do dreno bastante hiperemiado, quer dizer que está vermelho, com secreção purulenta. Então, tem pus. Se a ferida está hiperemiada, com secreção purulenta, com febre local, tudo isso indica que tem infecção. Se não tiver nada na incisão cirúrgica, tá? Maravilhoso, curativo, não tem nada. Perfeitinho, lá assim, os pontos estão fechando. Eu só vou escrever sem sinais logísticos. E aí todo mundo vai entender que não tinha nada. Se não, se tiver alteração, eu preciso escrever as alterações. Da mesma forma, segue aos cuidados de enfermagem, assinatura legível com carinho. Só para curiosidade de quem quer trabalhar na maternidade, vamos lá para uma evolução de enfermagem da maternidade. Lá na triagem, quando a gestante chega, eu preciso relatar. Gestante admitida para tratamento obstétrico em trabalho de parto. Aguarda, ou ela vai aguardar, ou ela vai ser encaminhada para a sala de expectação. Lá na expectação, na sala de parto, eu já vou relatar outras coisas. Parturiente é a mulher que está em trabalho de parto. Puérpera é a mulher que já teve a criança. Parturiente evolui em trabalho de parto com mais ou menos 2 centímetros de dilatação, perda de líquido amniótico, claro e com grumos. Está tudo normal para um parto normal. De odor característico. De odor característico quer dizer que o cheiro está normal. Né? A urina tem um cheiro, as fezes têm outro, líquido amniótico tem um cheiro próprio. Segue em observação. Aí ela foi encaminhada para a sala de parto. Parturiente evoluiu para parto vaginal, ou ela foi parturiente submetida a parto cesáreo. Nascido, normal, tudo normal com ele, realizada assistência neonatal pelo pediatra, encaminhado RN à acomodação. Lá no quarto, na acomodação, o que eu vou relatar da minha paciente que teve bebê? Aí ela já não é mais parturiente, ela é puérpera. Então, puérpera admitida para tratamento obstétrico, em estado geral regular, locos positivos e fisiológico. Então, isso é normal. Locus é o sangramento que a mulher tem após o parto, seja ele normal ou cesáreo. Em quantidade moderada, aos poucos a gente vai aprender também as quantidades certas.
Útero contraído, que é o normal, mamas flácidas, colostro positivo, orientado à amamentação. Quem vai orientar é a equipe de enfermagem que vai orientar a mãe quanto à amamentação. E aí, nós temos falado do recém-nascido também. Recém-nascido, a gente vai abreviar como RN, admitido com a genitora, que é a mãe, ativo e reativo. Corado, eupneica, febril, mecônio positivo, que é a primeira fezes do bebê. As fezes esverdeadas e de odor forte. Com boa pega e sucção, realizado medidas antropotométricas, que é a pediatra que faz, banho curativo do poto umbilical. Então, bastante informação para vocês, só que algumas para vocês irem assimilando. Eu tinha pedido para vocês copiarem